Graça e paz, irmãos e amigos em Cristo Jesus. É uma alegria imensa poder falar com os irmãos através desse canal, através desse recurso, que temos aí para poder anunciar a palavra de Deus, para podermos seguir com o ID de Jesus Cristo, que é evangelizar, que é anunciar a sua palavra até que ele volte. Em especial, esse mês de novembro, através da Junta Mundial de Missões Infantis, através dos homens, e com tema oportuno para esse período. Vamos falar um pouquinho e conversar sobre família. Para isso eu quero convidar os irmãos, se estiverem de posse aí da sua Bíblia, seja ela física, seja o teu telefone, seu aplicativo, e vamos ler a palavra de Deus num texto bem conhecido, desde o princípio, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso de número 24. E diz assim, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eu quero orar com os irmãos nesse momento, antes de conversarmos um pouquinho sobre família, esse tema tenso, pelo menos em nossos dias. Tenso esse tema, principalmente para nós que somos servos de Deus, para nós que assumimos um compromisso em Jesus, através das nossas famílias. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E eu quero, Pai, nessa noite, desse dia 3 de novembro, quando, mais uma vez, Tu nos dá, Senhor, a oportunidade em conversarmos. Eu quero te pedir apenas uma coisa. Pedir, Pai, que através do Seu Espírito Santo, Tu fale em nossos corações. Somente isso, Senhor. Que não venhamos, Pai, a mudar nada daquilo que Tu quer falar. Que seja, Deus, essa palavra direcionada por Ti. Que ela possa vir, Deus, dos altos céus, aos nossos corações, através do Seu Espírito Santo. Porque aquilo que falamos, Deus, de nós mesmos não tem efeito. Mas aquilo, Deus, que somos usados para poder falarmos através do Teu Espírito Santo, é Tu quem fala. E nós apenas, Deus, somos canal de bênçãos para podermos transmitir a Tua palavra. Então, fale em nossos corações. Fale mais uma vez na vida dos homens. Fale, Senhor, para que possamos mudar, se necessário, para que assim possamos continuar te servindo e anunciando a Tua palavra até que Tu venha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse tema, conforme mencionamos, é um tema tenso, família. E nós fomos criados com um propósito, desde o princípio, desde aqui da criação do mundo. Então, logo em seguida, Deus cria o homem, Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nesse contexto, eu quero frisar bem o homem e lembrar dos irmãos que a família ela foi constituída por Deus dentro desse propósito, que é glorificarmos o Teu nome através das nossas vidas. Somos criação de Deus. Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou com uma finalidade. Deus não nos criou à toa. Deus não nos criou para fazermos aquilo que a gente quer fazer. E tudo que o Senhor tem nos permitido fazer é para que façamos, conforme a sua vontade e, acima de tudo, para glorificarmos o Teu nome. Então, Deus instituiu a família, o homem, e se a gente for analisar direitinho, a gente vai ver aqui no capítulo 2, no verso de número 7, diz assim, então formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aí no mesmo livro aqui de Gênesis, no capítulo 2, agora no verso de número 18 em diante, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, vejam bem as atribuições que já recebemos desde o princípio como homem.
como homem, ainda não havia mulher. Aí, no versículo de número 21, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, esse mesmo que ele havia criado, à sua imagem e semelhança. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então preste bem atenção que no versículo 22 vai dizer o seguinte, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe e disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Aí surgiu esse ser maravilhoso, que é parte de nós, preste bem atenção que houve um processo para a criação da mulher. Então, antes de qualquer premissa, antes de qualquer coisa, antes de você ser o que você quiser ser, antes de você ser um profissional qualificado no mercado de trabalho, antes de sermos ministros do Senhor Jesus em nossas igrejas, antes de adquirirmos os bens que nós trabalhamos tanto, suamos tanto para podermos usufruir junto à nossa casa, antes de qualquer coisa, família. Antes de qualquer premissa, família, homem e mulher. E preste bem atenção que nesse contexto aqui, ainda não havia filhos. Era o homem e a mulher. Então, a partir do momento em que Deus nos criou com esse propósito de glorificarmos o seu santo nome, através de tudo que ele nos permitiu fazer, tudo que o Senhor nos permite fazer, é para a glorificação do teu nome. Então preste bem atenção, como Deus criou algumas coisas antes do homem, logo em seguida ele cria depois do homem a mulher, e ele institui então a família, nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, nós precisamos cuidar da nossa casa, precisamos cuidar conforme o Senhor nos tem orientado a fazer. E eu quero dizer para você, principalmente para você que é solteiro, porque para os homens casados é normal. Essa palavra sobre família é para você que é casado, mas também é para você que é solteiro, para você que tem uma ótica diferente desse contexto de família. Quem é solteiro ou está namorando ou está noivo. Então tem uma história depois disso. Antes de você passar a aliança do teu dedo direito para o dedo da mão esquerda, meu irmão, tem muita coisa para acontecer. Então o contexto é totalmente diferente, mesmo sendo você cristão, mesmo sendo você do contexto evangélico, você que serve a Deus e é um rapaz e você é solteiro, preste bem atenção que antes de qualquer premissa, antes de quaisquer situações que nós queremos alcançar em nossas vidas, nós precisamos cuidar bem da nossa família. Precisamos fazer bem o nosso papel no lar, porque há algumas implicações para isso. Há alguns pilares que fazem parte desse contexto. E eu quero ler um outro texto com os irmãos, aqui no livro de Efésios, agora dando uma volta até lá no Novo Testamento. Aí eu encontro lá com o apóstolo Paulo. E ele traz alguns versos bem importantes, para que possamos também meditar e colocarmos em prática, se for possível. Então diz a palavra de Deus, Efésios, no capítulo 5, versos de número 22 até o 25. O lar cristão, marido e mulher. E às vezes alguns homens gostam desse texto porque ele traz primeiro as atribuições da mulher, e é bacana ouvir as atribuições da mulher. Não é bom? A mulher ser submissa ao homem, a mulher servir, a mulher cuidar, a mulher ter as suas atribuições na casa, no contexto, no dia a dia. E há uma informação muito importante para nós homens também. Aí eu queria que você casado e você solteiro prestasse bem atenção nisso. Então diz a palavra de Deus, as mulheres, verso 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E continua o texto dizendo que porque o marido, ele é o cabeça da mulher. Mas preste atenção que como também Cristo, é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Preste atenção que nós não fazemos de acordo com o que eu quero. Eu não faço de acordo com o que eu penso. Eu penso de acordo como Cristo pensa e me orienta a fazer como servos de Deus. Aí o verso de número 25, ele vai dizer o seguinte, maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, isso aqui é algo muito sério para o nosso contexto de família, porque lá no início ainda não havia nada, né? Havia apenas o Jardim do Éden, agora o homem e a mulher. Mas não haviam fábricas, né? Não haviam recursos, outros recursos, tecnologia, tudo isso que faz parte do nosso dia a dia, né? Não tínhamos nada disso. E podemos considerar apenas um contrato para o homem e a mulher no matrimônio, porque a única coisa que a gente adquire antes de qualquer coisa é esse contrato. E preste bem atenção ainda, porque esse contrato no casamento, ele não é simplesmente de longo prazo, ele é um contrato vitalício, ele é um contrato para enquanto houver vida. Ou seja, até que a morte os separe, nós temos esse compromisso com a nossa casa. Agora, eu quero concluir essa breve meditação trazendo algo muito importante para nós, né? Porque nós vamos trabalhar aí vários temas no mês de novembro. E nessa informação, nisso que nós estamos conversando sobre família, ou seja, o nosso papel no lar, né? Então, algumas coisas estão, né, saindo fora do controle, algumas coisas não estão dando certo, exatamente porque nós, como homens, no nosso dia a dia, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue progredir, a gente não consegue avançar porque, infelizmente, temos feito mal o nosso papel em casa. Ou seja, se você não é capaz de amar a sua esposa, né, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele pagou um preço por nós. Ele pagou um preço pela igreja. E ainda assim, esse preço foi pago porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho. Então foi um preço de sangue. Então a palavra de Deus ela nos orienta a amar as nossas esposas assim como Cristo ama a igreja. E se a gente não consegue fazer bem o nosso papel no lar, como que a gente vai progredir nas outras coisas? Como é que a gente vai ser, né? Como seremos bem-sucedidos se a gente não consegue, né, executar bem a nossa tarefa no lar? Então vale a pena a gente pensar bem essa questão da casa, né, da esposa, de cuidar da esposa, de honrá-la, de respeitá-la, né, conforme Jesus faz, conforme Jesus, sem escolher a quem, fez e entregou-se por nós. Então nós precisamos imitá-lo, né, sermos imitadores de Cristo dentro do nosso lar, amando, honrando e respeitando as nossas esposas. Porque se fizermos isso, será muito mais fácil adquirirmos as outras coisas, porque teremos uma parceira, teremos alguém que nos ama, teremos alguém que vai cuidar também de nós, vai nos respeitar, vai se submeter, né, às nossas atribuições, porque dois juntos pensando, é mais fácil as coisas darem certo. Agora, à medida que nós queremos ser bem-sucedido fora e fazemos mal o nosso papel no lar, ou seja, nós burlamos uma regra que é uma regra simples, é uma regra de amor, é uma regra que o Senhor já instituiu para nós desde o princípio, porque não temos ninguém dentro da nossa casa que não seja parte de nós. Ou seja, a mulher que foi criada, ela foi criada a partir de uma parte que foi tirada de nós. Então, nós já nos unimos a alguém que faz parte de nós. Olha como isso é importante. Olha, na verdade, a mulher não surgiu. Ela não foi feito um boom e a mulher apareceu. Não. Né? Foi preciso que você e eu, né, tivéssemos um sono. Foi feito um processo. Foi feita toda uma preparação pelo nosso Deus que é estratégico, que é a mente pensante, é a mente fabulosa, é o Criador do universo, o dono de todas as coisas, que não mediu esforços para fazer, né, esse bem precioso, para trazer esse bem precioso para nós. Então, nós precisamos entender o seguinte, né, se você quer ser bem-sucedido, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos avançar profissionalmente, se queremos ter, de fato, né, uma igreja consistente que pregue a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, que anuncie a sua palavra com eficácia, com determinação, falando a verdade de Deus, a gente precisa cuidar bem da nossa esposa. Ponto.
Nós precisamos, né, amá-la e honrá-la como Cristo, conforme Cristo nos ama, conforme Cristo se entregou pela sua igreja, conforme Cristo ama a sua igreja. Nós precisamos amar nossas esposas. E a partir daí, meu irmão, pode ter certeza, se fizermos bem esse papel dentro da nossa casa, as outras coisas ficarão mais fáceis de acontecer, porque estaremos dentro do princípio que Deus estabeleceu, que é glorificar o seu nome através de todas as coisas que nós fazemos. E para isso, precisamos cumprir o nosso papel de homem. Então, seja homem no seu lar, não seja apenas um marido, seja aquele que foi criado por Deus, estabelecido para cumprirmos o seu propósito. E o propósito que Deus criou para nós, ele inclui o amor. Então precisamos amar, porque Deus é amor e não mediu esforço, não escolheu ninguém diferente de ninguém, ou seja, ele apenas disse, né, porque eu amei, então eu vou enviar o meu filho para que possa trazer vida e vida em abundância. Então viva a sua família, seja forte, seja corajoso, sejamos determinados e façamos o nosso papel como Jesus no lar. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.